E aí, meus amigos, bem-vindo à Escola dos 40. Quero agradecer a você que está conosco nesse canal. Quero pedir a você também, já iniciando, para a gente curtir aí, compartilhar, se inscreva. Chama a gente para estar conosco, para ir conosco nessa jornada. Quero tratar hoje sobre um assunto que, na verdade, ele tem me incomodado no meio cristão. E é um assunto muito sério dentro da sociedade. Os meses que se passaram, teve até uma campanha nacional, uma conscientização. Quero falar sobre suicídio. E aí eu quero realmente chamar a sua atenção. Primeiro, eu quero dizer que há certas pessoas que conviveram com isso de perto, de pessoas em sua família, ou pessoas que amava, marido, esposa, também irmãos, e tiveram essa perda. E é uma perda muito dolorosa. Eu já tive experiência e até hoje convivo com pessoas que vivem nessa montanha-russa de sentimentos, que um dia está querendo viver e outro dia está querendo morrer. Então eu quero realmente deixar aqui um conselho para você. Primeiro, para você que perdeu alguém. Você que perdeu alguém, que se suicidou, é duro, é difícil. Lidar com essa questão é muito doloroso, mas eu quero te pedir, dizer para você que você tem que seguir em frente. Levanta a cabeça. Você precisa continuar. A Bíblia diz que basta cada dia o seu mal. Ou seja, aconteceu algo muito doloroso. Você teve essa perda muito grande, mas você precisa continuar. Ainda tem uma história para você seguir. Então, meu conselho, meu sentimento é que você tire força da fraqueza, como diz o escritor aos Hebreus, para continuar a viver. Segundo conselho é para aquele que anda na montanha-russa de sentimentos. Você que, de fato, tem passado por crises, seja ela sentimental, seja financeira, seja de repente de autoestima, problemas familiares, e isso tem te feito crer que o melhor a fazer para você descansar é você retirar sua vida, é se suicidar, é você acabar, dar um ponto final nessa história, que só assim as pessoas vão ser mais felizes quando você der um ponto final na história. Isso não é verdade. Primeiro que a Bíblia diz que os homicidas eles não herdarão o reino dos céus. Ou seja, se você decide tirar sua vida, você está cometendo um homicídio, mesmo que seja contra você. Até a lei vigente, ela não permite que você faça greve de fome, porque você não pode atentar contra a sua própria vida. Então não é para você achar que é o fim. E ainda tem a questão de que você acha que se suicidando acabou. Que nada. Hebreus 9:27 diz que após a morte cumpre-se o juízo. Isso significa que logo após você suicidar, você vai ter que prestar conta da sua última obra. A Bíblia diz que se ela é boa, se ela é má, Deus trará juízo. Eclesiastes capítulo 3. Então, o suicídio ele não é a forma de sair do sofrimento. Ao contrário, de você achar que o suicídio é a saída ou é a melhor saída, é um engano. Agora, esse engano é de quem? Do próprio Satanás. O próprio Satanás, ele diz para você tudo isso. Então, um conselho dele. Porque ele veio para roubar,
para matar e para destruir. É a tríade do caráter dele. E o que você que está aí de repente pensando que a sua vida não tem valor, não tem jeito, você deve fazer. Uma das coisas que você deve fazer é buscar a sua alegria em Deus. Buscar a realização em Deus. É buscar o apoio em Deus. A força no próprio Deus. Pedindo ao Espírito Santo para te sustentar. Para que verdadeiramente você consiga sair desse deserto que você está. Desse buraco aí sem fim, desse túnel todo escuro. E você consiga ver, cumprir Eclesiastes, quando diz, aparecem as flores na terra. O tempo de cantar chegou. Então, não jogue a toalha, não deixe que o diabo dê a última palavra. Deus é poderoso para te levantar, para restabelecer seu emocional, seu físico, financeiro, familiar. Ele é poderoso para verdadeiramente fazer com que você venha a ser uma nova pessoa e tenha uma nova perspectiva. Então, não dê o fim à sua vida. Saiba, o desespero, ele tende a nos fazer não raciocinar lucidamente, para que nós venhamos perder aquilo que temos mais de precioso, que é a nossa alma. E em último lugar, eu quero abordar uma questão que essa tem me preocupado. A definição de suicídio ou das pessoas que suicidam pela ótica de Deus e a definição das pessoas que suicidam pela ótica do tempo presente. Estou falando do meio cristão, evangélico, protestante, a qual eu faço parte. Vamos lá? Vamos primeiro pela ótica de Deus. Já falei sobre alguns textos, mas pela ótica de Deus, a Bíblia diz que se Deus deu a vida, só Ele tem poder para tirar, ou só Ele pode tirá-la. Então, eu e você temos que entender. O dom da vida, Salmo 139, versículo 16, diz que Ele nos formou, projetou a nossa vida antes de entrar no ventre das nossas mães. A Bíblia diz que Jó declara, assim também como Ana, Deus dá a vida e Ele também te pode tirar. Faz subir a sepultura, mas também faz descer. O salmista do Salmo 104 diz que Ele tira a respiração, todo mundo volta ao pó. Ele sopra na terra a vida e a vida novamente é renovada na terra. Ou seja, pela ótica de Deus, só Ele pode tirar a vida e tem autorização legal para tirar a vida. Porque Ele que deu, Ele que criou. Não tem assunto, não tem conversa. Essa é a ótica de Deus. Ele não vê outro argumento. Porque Ele é Deus. Agora, o que me preocupa é que no meio cristão, devido ao sentimento que tem ser humano e devido a algumas questões não respondidas, nós queremos preencher essa verdade de Deus com a nossa verdade. O suicídio é um atentado contra Deus. Nenhum suicida vai para o céu. Todo suicida, todo que tira a sua própria vida, vai para o inferno. Talvez isso doa muito. E certamente algumas pessoas vão ficar indignadas. E quando esse vídeo chegar ao ar, muitas das pessoas que eu conheço vão me olhar torto, vão dizer que eu estou errado, mas eu quero dizer para todos que estão assistindo que a única conclusão que eu chego é essa. O restante
é sentimento humano. Ah, fulano se matou, mas na última hora ele foi para o céu. Aí fica aquela questão. Ninguém pode jogar ninguém no inferno. De fato, não. Mas você pode entender a trajetória do homem pelo seu último momento. A Bíblia diz que é melhor o fim das coisas do que o início dela. Ou seja, quando eu e você olhamos para uma pessoa que suicida e dizemos que ele foi para o céu, nós estamos afirmando algo que é contrária à palavra de Deus. Eu aprendi uma coisa na criação de filhos, na condução de grupos. Às vezes, é melhor errar por excesso do que por omissão. Significa que eu fico com a palavra de Deus. O restante, os meus sentimentos ou sentimentos de pessoas, aí já não pode ser abalizado. Por que está acontecendo no nosso meio? Eu estou ouvindo várias pessoas dizerem que fulano se matou, mas foi para o céu. Eu gosto muito da definição, porém, mesmo gostando da definição, não é a que eu aplico, de alguns homens. Por exemplo, um dos meus mestres, Silas Malafaia, ele falou uma coisa que é verdade. Por exemplo, na época de 80, teve o fogo, incêndio no edifício Joelma. E o fogo era tão grande, tão intenso, que a temperatura ali estava beirando os 1000 graus. E você vê naquele episódio pessoas pulando. Eu não acredito que aquelas pessoas queriam se matar. Elas queriam realmente viver. Mas elas não viam a opção. E a opção foi, vou tentar pular, que talvez possa ser, o impossível pode acontecer. Não estou dizendo que isso aconteceu, mas estou dizendo que possa ser que na mente de alguns passou isso. Eu posso, assim como até o próprio Silas Malafaia afirma, que algumas pessoas, diante dessa circunstância, elas podem realmente, se tiver Deus, tiver aceitado Jesus e aquele momento, pode ser. Eu acredito que essa é uma condição que talvez, hipoteticamente, nós podemos levar em consideração. Porém, quando a pessoa deliberadamente, por estar sofrendo de depressão, por estar com problema de consciência, está passando, ela tira a sua vida, aí eu já não posso dizer que ela foi para o céu. A princípio, tanto a que pulou por causa do incêndio ou por causa de situações parecidas para se salvar e morreu, eu posso dizer, quanto mais aquela que estava vivendo, deixou o inimigo entrar na mente, se apossar da mente e tirou a sua vida. Ah, mas ele não estava em sã consciência. De fato é. Ele poderia não estar em sã consciência, mas ele não viveu não viveu fora da consciência. Ele teve um período de lucidez. A Bíblia diz que nós não devemos nos embriagar com vinho em que há contenda, mas encher do Espírito Santo. Vida de adoração. Tem até um vídeo no canal que eu falo isso. A própria Bíblia diz que o Espírito Santo, ele é o Consolador. Ele nos consola diante de toda e qualquer aflição. Não há como nós olharmos e acharmos que isso é natural. Porque não é as crises que faz com que você venha tomar as decisões piores da vida. É o afastamento de Deus. É a distância daquilo que realmente é Deus. Você não tem uma vida regular, uma disciplina espiritual, quando a crise vier, você não vai suportar.
A Bíblia diz: estejais preparado para o dia mau. A prova disso é Elias. Elias era um dos homens que no Antigo Testamento mais teve evidências do Espírito Santo em sua vida. A Bíblia diz que ele teve um momento de crise. Ele desejou a morte, mas não se matou, não. Uma coisa é desejar, outra coisa é executar. Ele desejou a morte. Eu tinha um pastor no começo da minha caminhada, pastor Silvanildo Amaral, que ele falava assim: Alex, quantos passarinhos passam pela sua cabeça? Eu falei: pastor, passa muito. Agora deixa eu te falar, quantos deles você deixa fazer ninho? Aí eu: pastor, nenhum. Aí ele: assim é o pensamento. Pensamentos vão e voltam. A questão é, qual é o pensamento que você deixa fazer morada na sua vida, na sua mente? O apóstolo Paulo fala assim, ó: levando no cativo todo pensamento obediente a ti, a Cristo. Ou seja, a sua mente, ela precisa ter um foco em Deus, mas ela só vai ter um foco através da disciplina espiritual. Já perdi muitas pessoas que se suicidaram, cristãs. Já vi depoimento de pessoas que falaram: ah, eu acho que ela foi para o céu. Só que, como eu sempre ensino, que os suicidas não herdarão o reino dos céus, a maioria deles tiveram a consciência de que se matou, perdeu a salvação. Mesmo que os sentimentos deles doessem. Eu lembro na igreja que eu congregava uma vez, o filho de um pastor amigo meu, de um pastor amigo nosso, ele se matou, mas antes de se matar, ele estava indo na igreja. Antes de se matar, ele matou a ex-companheira, matou o filho e depois tirou a vida na frente do lugar onde ele estava, que era um colégio aqui na cidade. Conversando com esse pastor, a dor dele era muito grande, porque ele nem podia dizer que o filho foi para o céu e nem podia defender o filho, porque ele matou a filha dos outros. Mas ele suportou a dor. Um homem de Deus, assim como Arão, quando os filhos dele morreram, por se levantar contra Deus, fazer algo que oferecer fogo estranho. Ele suportou a dor. E o entendimento dele era claro sobre: não, esse aí foi para o inferno. O que eu quero dizer com isso? Por muitas das vezes, nós deixamos nos envolver pelo sentimento dos outros e queremos agradar muitas pessoas. Você não vai ferir ninguém, ficar dizendo: ah, fulano foi para o inferno. Mas você tem que ter consciência clara que a pessoa que suicida, ela não herdará o reino dos céus. Para finalizar, para não dizer que eu sou tão incisivo e até grosso e duro, porque ninguém da minha casa suicidou. Por isso que eu estou falando isso. Se por acaso essa pessoa se salvou, a gente só vai saber no último dia. E aí, eu não posso levantar a bandeira que ela foi para o céu, porque só assim eu vou influenciar outras pessoas a acreditarem nisso que não é a verdade em sua essência. Isso pode ser uma opinião que você acredite, mas você não pode chegar a querer passar essa opinião. Você não pode fazer de uma doutrina aquilo que não tem base para se criar. Então, queridos, é um tema difícil, doloroso, suscita inimigos, porque nessa definição que acabei de colocar, muitas pessoas se sentem ofendidas, mas eu quero dizer para você, você não precisa se sentir ofendido. A Bíblia diz que cada um vai dar conta de si. Por mais que o seu sentimento esteja doendo, você vai dar conta de si. Que Deus abençoe, que Deus fortaleça. Vamos conosco nessa jornada.